parte do consultório. Esta semana arrancamos com temas que eu penso que são muito interessantes e que não vai querer perder, como o tema desta segunda parte. Vamos falar sobre podologia, também e preocupação com os nossos pés ao nível laboral. Vamos aqui cumprimentar os nossos dois convidados desta segunda parte, a doutora Fátima Carvalho, podologista, responsável pelo Centro Clínico do Pé, e cumprimento também o engenheiro Rui Moreira, Plant Manager da AMF Safety Shoes, a empresa responsável pela marca To Work For. E agora vamos começar por tentar perceber aqui ao nível da podologia a importância que muitas vezes não damos aos nossos pés, não é? Portanto, é uma zona que está um pouco desvalorizada. No geral, desvalorizamos um bocadinho os nossos pés, não é, doutora? Sim, eu acho que sim. Tem a ver um bocadinho também com a nossa cultura, porque nunca se tratou de pés. Ao longo agora de 20 anos, nos últimos 20 anos, felizmente surgiu a podologia e percebeu-se também que era necessário tratar dos pés. E a podologia insere-se em todas as vertentes, nomeadamente na podologia laboral, porque muitos trabalhadores estão horas sobre 8 ou 12 horas, temos trabalhadores da construção civil a estar mais de 12 horas sobre os pés, com levantamento de pesos, e temos aqueles trabalhadores que têm um tipo de trabalhos diferentes, uns têm trabalho estático e outro dinâmico, aqueles que têm dinâmico com manipulação de cargas sujeitam o pé a maiores atritos e têm que ter sempre cuidados diferenciados. E esse tipo de cultura também ainda não está implementado em Portugal. Começa-se a haver um bocadinho mais de preocupação. Era uma das questões que eu ia colocar. É verdade, não é? É verdade. Há algumas empresas, não é, que já estão bastante alerta para este tema, mas de acordo com o seu ponto de vista, ainda é pouco. Muito pouco, muito pouco. Não damos valor ao calçado que compramos. Damos valor ao calçado para andar aos fins de semana, mas para o trabalho em si não existe muito esse conceito de cuidado específico. Deveria existir mais com o tempo, penso eu. Vamos chegar lá, não é? Lá. E também estes programas servem exatamente para tentarmos aqui mudar o chip. Que cuidados é que diariamente, então, a doutora acha que nós devemos ter com os nossos pés? Nomeadamente, num dia de semana, num dia de trabalho. Vamos dizer, não vamos especificar nenhuma profissão, mas assim, no geral, o que é que a doutora aconselha? No geral, devemos lavar os pés diariamente com um sabão de pH neutro. Há também agora no mercado geles à base de ozono, que têm a sua eficácia já demonstrada também. Secar sempre entre os gel, é um gel shower. É um gel shower normal, mas à base de ozono no dia a dia. Limpar sempre é fundamental, limpar entre os dedos. Existe ainda muito a ideia de passar a toalha por cima e pela planta do pé, pelo dorso e pela planta, e entre os dedos isso não acontece. E às vezes nem secar os pés, não é? Porque a pessoa seca muito rápido, os pés já estão, parece que estão, não é? E não estão. E lá vamos. E depois fica maceração interdigital, fica ali água acumulada, que provoca muitas vezes a entrada de micro-organismos, bactérias ou fungos. Então isso é fundamental. E hidratar o pé, porque nós não estamos habituados a hidratar o pé. Começamos já a reparar que começamos a hidratar a pele, sem ser o pé, mas o pé ainda não temos cultivado o facto de aplicar um creme hidratante diariamente. Porque, no fundo, se olharmos para as nossas mãos, devemos também ter esse cuidado com os pés, não é? E como não podemos lavar e pôr creme tantas vezes quantas desejaríamos nos pés, pelo menos ter esse cuidado uma vez ao dia? Eu costumo dizer uma vez ao dia, à noite e antes de ir para a cama, porque seca durante a noite e de manhã o pé está preparado para mais uma jornada de trabalho. Uma das coisas, eu acho que isso é o fundamental. E aquilo que se vê, doutora, não vale a pena, depois vou meter os pés dentro de um calçado de segurança, vou andar ali com o pé a transpirar, ainda é pior. Não tem de ser pior. Temos bom calçado de segurança
atualmente no mercado, nomeadamente este que trouxemos cá, e acho que é fundamental as pessoas terem o conhecimento de que há calçado bom e não devo ir trabalhar com um calçado qualquer que não se aplique, ou que não seja efetuado com materiais que sejam os mais aconselhados e os certificados para o pé. E esse tipo de cultura ainda está um bocadinho... Ainda se nota que as pessoas não se preocupam muito, ou quase nada. E também passar a informação, temos de resto tido aqui várias vezes a especialidade de podologia sobre o nosso holofote, portanto, informar as pessoas de que de facto existem técnicas, existe ajuda, existe gente especializada precisamente nestas matérias, não é? Exatamente. Portanto, em questão de dúvida, mais vale consultar um podologista, ver se está tudo bem e partir daí. Agora, perguntava ao engenheiro Rui Moreira, como é que se interessou aqui por esta área? Como é que tudo começou? E depois ia-lhe fazer umas perguntas um bocadinho mais específicas no que diz respeito à legislação. Ou seja, o nosso país, ao nível de legislação, as nossas empresas, na opinião da doutora Fátima, ainda há um longo caminho a percorrer. E qual é a sua opinião também porque no fundo tem um negócio ligado a esta área, não é? E queria saber a sua opinião. Vou começar por explicar um bocadinho como é que isto nasceu. Portanto, a empresa já tem alguns anos, portanto, isto nasceu em 99, como um calçado mais normal. Na altura, trabalhar a feitio, portanto, eu sou um dos gestores operacionais da empresa, não sou o dono da empresa. E em 2005 a empresa sente que o calçado de segurança é sobrevalorizado e que existe de facto um nicho em Portugal para poder operar. É fácil perceber, em Portugal existe o calçado 500 empresas e em calçado de segurança existem 2 ou 3. Portanto, foi esse o foco principal de como tentar vingar no conceito de mercado. E com uma abordagem totalmente diferente. Os pares que estão aqui têm uma abordagem claramente de moda. É este o objetivo principal, olhar, não perceber que é um calçado de segurança, manter todo o conforto que é preciso no calçado de segurança. Um certo estilo também, não é? Acima de tudo, quebrar com o conceito de ter os 2 pares, ou ter o par no carro quando chego à obra ou quando chego ao escritório, troco o par porque não E porque muitas vezes isso não resulta, não é? Nós sabemos que muitas vezes com a pressa do dia-a-dia, essas trocas depois não tenho tempo, afinal já vou com este, não é? Isso acontece, e o objetivo aqui foi claramente sair de casa assim e chegar de casa assim com estilo. Indo à primeira questão do conceito da legislação, de facto, ela existe e as empresas têm que a cumprir. Agora, existe calçado de segurança e existe calçado de segurança. Podemos ir a qualquer sítio comprar um calçado importado da Ásia por 20 euros, 25 euros, que cumpre, oficialmente tem uma etiqueta que diz que cumpre, mas que não é a mesma coisa. Depois, no final do dia, ou porque têm bolhas nos pés, ou porque lhes doem as costas, ou porque dizem que são altamente desconfortáveis, mas como a doutora disse bem, é mais fácil investir no calçado de fim de semana do que o calçado que nos vai proteger e que nos vai durar possivelmente durante todo o dia, quase mais importante do que aquele que vamos passear ao fim de semana. Portanto, no caso, também as empresas deveriam assumir algumas empresas, talvez justificasse também assumirem esse custo ou não? Assumem, algumas delas assumem, às vezes com budgets um bocadinho baixos, o que faz com que o segmento acabe por ser difícil. Repare, nós exportamos cerca de 85% para a Europa, porque a valorização de alguns destes materiais, como a doutora disse, de excelência, tem um certo custo. E Portugal nem sempre dá esse valor, ou o custo de mercado não está disponível para pagar esse valor. Por exemplo, só por curiosidade, que países da Europa é que vos procura mais e qual é aquele que vos parece que, de facto, está mais à frente e na vanguarda em relação a este tema? Europa Central, claramente. A Alemanha, claramente a Holanda, são países que valorizam este tipo de calçado, que se aplicam muito por este conceito de desenvolvimento e que são muito interessados em ter algo que seja robusto, mas que acima de tudo também tem este aspecto de moda. Portanto, trazemos este conceito não só de conforto, mas claramente este aspecto completo de moda. E talvez sejam países que também, por estarem um passo à frente em termos de produção, que talvez já tenham percebido que talvez os níveis de produção possam melhorar até, quando os trabalhadores estão confortáveis, não é? E se sentem protegidos. E diminuir... Não sei, digo eu, não é? E diminuir as baixas também, não é? Por lesões, quer seja nos pés, quer seja em todo
em toda Precisamente. a coluna vertebral e prevenir algumas lesões musculoesqueléticas também. Exatamente. E agora, a doutora podia-nos esclarecer quais são as lesões mais frequentes, vamos dizer assim, ao nível laboral em Portugal? Pois, essa questão é difícil de responder, porque cada profissão, tal como eu há bocado estava a explicar, cada profissão tem um trabalho Tem um diferenciado, tipo de não é? lesão. Lá está, se fores alguém que tenha, por exemplo, um pé cavo, mas que tenha um trabalho estático, ora, estamos sentados durante o dia todo, possivelmente até nem é necessário um trabalho de um calçado de segurança, aquela pessoa vai ter um pé cavo e pode não ter grandes alterações ao fim do dia, nem dores, ou essas alterações vão se repercutir mais tarde do que, por exemplo, num trabalhador, um engenheiro civil, por exemplo, ou um trabalhador da construção civil, que anda diariamente sobre o pé, com um trabalho dinâmico e com a manipulação de cargas. Automaticamente, esse mesmo pé cavo vai sofrer alterações. O pé cavo é exatamente, É o que é para quem não exatamente sabe. um pé cavo. É um pé que tem pouca base de sustentação. Muito Basicamente, apoia no calcanhar e na parte da frente. Todo o arco em si fica sem apoio. Não A só pressão está a fazer pressão mais no calcanhar, como também a nível do antepé, que por norma são pés que ficam com os dedos em garra, chamamos nós em garra, e que provocam muitas vezes, têm talalgias posteriores, que são as chamadas dores nos calcanhares, ou o famoso esperão de calcânio. É muito característico, não quer dizer que seja só nos pés cavos, como é óbvio. Pronto, mas é muito característico. E nesse tipo de trabalho, mais dinâmico e com manipulação de cargas, aí sim deve-se utilizar uma ortótese plantar, deve-se fazer, e por isso é que nós estamos em parceria, a Workfor e o Centro Clínico do Pé, efetuar uma consulta onde se faz uma avaliação biomecânica completa do paciente, avaliamos todo o membro inferior, à profissão e ao dia-a-dia. À profissão, ao dia-a-dia, número de horas de trabalho, todo o enquadramento laboral, exatamente, e seguidamente fazemos exploração muscular, articular, vascular, vemos aquele pé como um todo, inserido num todo que é o esqueleto humano. E a partir daí fazemos uma ortótese plantar, caso seja necessário, como é óbvio. Se for necessário, aplicamos uma ortótese plantar que depois vai ser aplicada dentro do calçado de segurança, que é a pós, que nós designamos por pós. Portanto, tem sido uma parceria feliz neste aspecto, porque sente depois que o seu trabalho depois tem esta continuidade e o sucesso depois é maior. Exatamente. É? É que as pessoas dizem, realmente, doutora, é completamente diferente. O calçado que me aconselhou, muito obrigada. É isto que eles dizem. Porque a maior parte da sociedade nem sequer tem conhecimento disto. E esse é que é o grande problema. Porque às vezes dizem, se eu soubesse disto, eu já tinha comprado este tipo de calçado. E o problema é a falta de informação. Muito bem, estamos aqui para isso. Então, que género de calçado nos trouxeram? Vejo ali também a importância das palmilhas, não é? Sim, trouxe aqui dois exemplos. Muito bem. Apenas pelo a situação mais comum dos sistemas anti-perfuração. Portanto, um conceito mais de chapa de aço, ok? E o conceito mais de uma palmilha de Kevlar. Portanto, ambos servem como sistemas de anti-perfuração. Este eu diria mais antigo, este cada vez mais atual e mais que faz toda a diferença também no conceito de conforto. Muito bem. Mas esta palmilha nada tem a ver com a ortótese plantar feita pela podologia. Isto é, são as palmilhas que vêm com o calçado. Muito bem. Nada tem a ver com alterações biomecânicas, são coisas diferentes. Exatamente. Está bem? E outras hipóteses? Temos aí biqueiras, não é? Posso chamar biqueiras? São. Exato. São biqueiras. Portanto, temos aqui 3 tipos de biqueiras. O conceito até a própria evolução em si. Antigamente mais o conceito das biqueiras em aço, mais Isso pesadas. para por exemplo, trabalhadores da construção. Quando se fala em Até calçado nos de segurança. supermercados. Qualquer pessoa que esteja no supermercado e que faça a reposição Pode cair uma carga em cima. Exatamente, das estantes, tem de utilizar calçado de segurança. Muito bem. Com biqueira de aço. Nós temos as três vertentes, eu diria que esta, mais antiga, mais pesada. Temos o conceito de compósito, que é um policarbonato, e temos o conceito de alumínio. Por aqui só temos a própria evolução também de tentar buscar materiais mais leves. Mais leves, não é? Claro. Estes dois, claramente 50% mais leves do que este,
Posso ver? Posso força. só experimentar enquanto explica? Já agora, obrigada. Pois, Portanto, temos a este é diferença. muito mais leve e protege na mesma, não é? Exatamente. Que aí é que está a questão. Este também é levezinho. O Mas não objetivo- deixaram de existir os três? Ou Não evoluíram? não deixaram de existir os três, até porque têm componentes de preço completamente diferentes. Diferente, e Lá está. depois a pessoa também pode escolher, não é? Aqui está a vertente de quando se fala calçado, de viqueira de aço, é disso que se fala, por norma mais barato. Todos eles, eu diria que nós temos mais a produção mais em alumínio e em policarbonato, porque acaba por ser um calçado mais leve. E é esse claramente o objetivo. Todos são obrigados a cumprir a mesma norma, portanto, tudo é igual, mas até no aspecto de conforto, quando está frio, aqui acumula muito mais frio, quando está calor, aqui acumula muito mais calor, e estes dois materiais já dissipam completamente diferente. Portanto, tudo depois é adaptado, como dizia a doutora, à profissão de cada um, não é? Porque todas são diferentes, não é? Há gente que se calhar está num meio muito quente, há outras pessoas que estão num meio mais frio, e portanto tudo isso é tido em consideração, não é? Agora, uma questão que me ocorreu. Imaginemos quando um trabalhador tem que usar um uniforme específico. Um calçado que lhe é dado pela entidade patronal ou um uniforme, não é? O que é que se pode fazer? Pode-se adaptar esse sapato? Como é que... Não, o que acontece é que existem equipamentos de proteção individual, que são os chamados EPIs. E dentro dos equipamentos de proteção individual, o calçado de segurança é um equipamento de proteção individual. Portanto, quando falamos numa empresa que tenha um uniforme, eles podem eventualmente dizer: quero um sapato preto, de segurança, ponto. Vamos ver os pretos que temos e escolhemos um preto. Muito bem. Por norma isso não existe. Portanto, o que as empresas referem é calçado de segurança. E não pode ser feito qualquer tipo de alteração ao calçado de segurança. Portanto, estamos a falar de qualquer EPI, como se fossem os protetores auriculares ou os coletes ou uns óculos. Ninguém pode alterar aquilo que já vem feito de fábrica, que é o que acontece também com o calçado. Em termos de uniformes, por norma isso não acontece, ou é preto... Eu diria, depende daquilo que a empresa... Exato. No final tem certificados na mesma, tem esse tipo de questões. Todo o vestuário laboral também está sujeito a esse tipo de certificação. Capacetes, Sim, luvas... exato. Depende do tipo de proteção em que é preciso ou que está exposto. O que a doutora também estava a dizer é o seguinte: toda a parte de compensação, quando vamos fazer uma alteração de uma ortótese, Eu agora pedi-lhe... Exatamente. não está aqui mas está aqui o exemplo, ou seja, toda a parte de correção que possa fazer após esta análise clínica e de resultado, é nosso desafio como produção, como compensar o resultado desta análise. Portanto, dentro do sapato, não perdendo volumetria, conseguindo corrigir o aspecto que o paciente acaba por ter, esta dispersão de peso, esta dispersão de espaço que tem interno, nós temos que pegar caso a caso, portanto isto não é standard, é caso a caso, e temos que adaptar o resultado final para que este paciente diga: eu preciso de um bocadinho mais de espaço pela razão A ou B ou C, ou porque tenho um dedo maior do que outro, ou porque até não o tenho. Quer dizer, há inúmeros casos. Isso também de vez em quando nos chega a nós, e daí também a origem inicial desta parceria, que já vão há alguns longos anos, em que as pessoas com algum problema ou com alguma dificuldade também nos ligavam a dizer: ok, mas olha, eu tenho aqui um problema, ou eu tenho um pé ligeiramente maior do que o outro, eu tenho dois dedos que acabam por estar um em cima do outro, como é que... E no calçado normal, portanto, quando vamos comprar um 39 ou um 40, é standard, portanto o espaço é standard. E aí nós sentimos essa dificuldade e em parceria com a doutora Fátima conseguimos colmatar essa questão um a um, caso a caso. Caso a caso. Portanto, há pessoas que procuram a doutora Fátima e há pessoas que procuram o calçado, não é? E depois ou referem à doutora Fátima ou referem à marca, não é? A empresa tem este tipo de serviço, portanto nós fazemos parte da empresa, a empresa tem este tipo de serviço. Se as pessoas, quem quiser, ou as próprias empresas, aquilo que nós fazemos é parceria, portanto eu vou e faço avaliação biomecânica do pé, entretanto é retirado o molde, caso necessário, para determinada patologia depois diagnosticada. Sendo assim, vamos para o laboratório da fábrica, efetuamos a ortótese plantar e a partir daí é colocada dentro do sapato. Imagine, por exemplo, um paciente amputado no primeiro dedo.
Nós temos muitos pacientes, quer por lesões até de trabalho, lesões. ou até, por exemplo, por serem diabéticos. Um diabético tem que trabalhar. E se, por exemplo, tivermos um primeiro dedo amputado, nós fazemos uma ortótese plantar com a compensação do primeiro dedo fictício na ortótese plantar, e a ortótese plantar vai encaixar dentro do sapato de segurança como se fosse o dedo do próprio paciente. A ortótese plantar encaixa, chamamos na medicina o coto, que é por onde foi feito feita a amputação daquele determinado membro ou determinada estrutura, e nós fazemos o molde para aquela pessoa, que muitas vezes é diferente de um pé para o outro, porque nós também temos pés diferentes, nem toda a gente tem os pés iguais, e depois colocamos dentro do calçado de segurança para aquela determinada pessoa. Muito bem. Portanto, ao nível da inovação tecnológica, tem uma equipa grande? Como é que se atualizam? Como é que, ao nível da inovação tecnológica, funciona este processo? Eu diria o seguinte, está aqui o resultado de 7 anos de investigação. Nós tivemos em maio no Congresso Mundial de Calçado aqui no Porto, que é feito 2 em 2 anos com as entidades mais importantes de desenvolvimento de calçado e inovação. E apresentamos uma coisa completamente diferente, que é revolucionar por completo como é que se faz calçado e como é que se pensa calçado. Este sapato que está aqui à nossa frente é feito sem costuras, é feito sem montagem. Num processo normal de calçado teremos as 4 fases: corte, costura, montagem e injeção. A parte da costura e da montagem desaparece, passamos rapidamente entre o corte e a injeção, um processo tecnológico completamente diferente, também com materiais diferentes, e que pretendemos estar sempre na vanguarda de calçado de segurança com moda. Esse é o nosso objetivo. Também aqui a fazer esse alerta, não é? Exato. Que para vocês também é importante, já falou disso mais que uma vez, e portanto é importante também para vós que a moda, quer dizer, que os sapatos depois de tudo isto também não sejam feios, não é? Nós dizemos, sinta-se bem, esteja seguro. É impossível desassociar as duas coisas, porque o calçado é para lá da proteção, podemos pegar num calçado mais, eu diria, menos apelativo à vista e tem na mesma a proteção, mas depois se calhar não vamos sair com ele de casa, porque é diferente. Portanto, tentamos claramente juntar as duas coisas. Estas parcerias vêm sempre com universidades, com institutos, com politécnicos, de empresas que também fazem investigação e que nos ajudam a projetar, porque apesar da estrutura cada vez mais estar a crescer internamente, temos que nos ligar lá fora, temos que ligar com outras entidades que nos trazem muita informação e que em projetos em parceria conseguimos evoluir. Só assim é que conseguimos projetar para a frente. Muito bem. Agradecer ao engenheiro Rui Moreira a presença. A doutora Fátima vai seguir connosco para a terceira parte para responder aqui em direto às dúvidas do público que nos assiste. Já sabe, se tem dúvidas sobre podologia, pode ainda e deve ligar 225 083 204 ou deixar as suas questões por escrito em consultório@portocanal.pt. Até já.